Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos. Nós vamos agora retomar o nosso estudo bíblico. Vamos ler Jesus mais uma vez aqui em Mateus capítulo 20. Saímos da narrativa de Lucas e essa narrativa aqui dos trabalhadores na vinha, só Mateus narra e é um texto lindo, maravilhoso. E eu quero que você nesse instante, junto comigo, abra sua Bíblia, convide os seus que estão próximos de você e vamos estudar e vamos aprender e vamos crescer juntos com a consciência no Evangelho. O texto diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, dono da vinha que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Deus, a pessoa está representando Deus. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, ou seja, esses começaram às 6 horas da manhã. O dia judaico era de 6 às 6 e eles contavam 1 hora, 2 horas, 3 horas, até a 12ª hora. Saindo pela 3ª hora, ou seja, 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, 5 da tarde, trabalhar apenas 1 hora durante o dia, recebeu cada um deles 1 denário. 1 denário é o equivalente ao trabalho de um dia de um soldado romano nesse tempo. Era uma moeda romana. O equivalente ao denário era a dracma, que era uma moeda grega. Também do mesmo valor. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amados, isso aqui é escandalosamente maravilhoso. É poderoso. É um texto que carrega na essência toda a estrutura da graça do reino de Deus manifestada na terra, que rompe todas as construções da cultura presente naquele tempo e nos nossos dias. É mais uma vez uma graça que choca os olhos humanos que são maus. É uma graça que carrega um enigma, uma maravilha, um escândalo com relação à bondade de Deus, ao favor de Deus para com todos. É simples e cabe muita explicação. Mas o que eu quero aqui externar é que, conquanto essa graça de Deus seja enigmática, maravilhosa, poderosa, chocante, observe que ela suscita no coração desses que começaram às 6 horas da manhã, que trabalharam às 12 horas, suscita inveja e ódio. Perceberam? Por quê? Porque esses vêm de uma linguagem, de uma cultura onde sempre privilegia aquele que mais trabalhou. E Jesus aqui na história, ele está aproveitando uma fábula de La Fontaine, que os rabinos traduziam mais ou menos assim, era a parábola entre uma formiga e uma cigarra, a cigarra e a formiga.
onde um rei recruta trabalhadores e põe-os para trabalhar. Mas um deles trabalha mais que todos os outros. E quando ele chama todos para assalariar, esse é premiado mais. A quem muito trabalha, muito se ganha. Não tem pena, não tem nenhuma penalidade. A quem pouco trabalha, pouco ganha. E eles esperavam que Jesus fizesse com eles o mesmo que aconteceu nessa parábola. E Jesus vem narrando e mostrando, não. Que começando dos últimos, e isso tem um significado bonito também, aos primeiros, todos recebem o mesmo denário. E não há injustiça com nenhum, antes a graça em todos, porque aqueles que trabalharam 1 hora, que poderia receber apenas 1/12 do denário, receberam o denário inteiro, eles foram cheios de graça. E os outros não tinham que reclamar, porque o combinado foi esse, eles ganharam a diária de um trabalhador e ganharam um denário. Mas observe que a graça de Deus manifestada suscita dentro neles o ódio e a inveja. Ou os seus olhos são más porque os meus são bons, porque eu sou bom. E eu quero ser complacente com eles, misericordioso com eles da mesma forma? Será que vocês não conseguem se alegrar com eles? Então essa parábola traz muita coisa. Porque esses primeiros aqui são aqueles que querem trabalhar e produzir e ganhar conforme a sua produção. E quando se trata de céu, o céu não é fruto do esforço humano, da justiça humana. Quem muito trabalha ganha mais céu. Eu muito preguei na terra, eu ganhei 1000 almas, eu tenho 1000 pedrinhas de brilhante na minha coroa. Não existe isso. O céu é o mesmo para todos. O importante é entrar na cidade pelas portas. É saber que naquele dia não tem santuário, é um Deus e um povo, um rebanho, todos são iguais diante de Deus. Mas nós ainda tentamos entender que isso é o galardão e tem que ter diferença. Se há diferença nos galardões, eu não sei. Eu só sei que esse galardão que a Bíblia fala que nós seremos premiados, galardoados, é algo imperceptível diante de Deus e é de uma outra natureza que não tem a ver com aquilo que é natureza humana, do ganhar, do ter, de mais poder, a casa melhor no céu, como se o céu fosse assim, uma estrutura física. Onde o cara que ganhou, trabalhou por 1 hora, vai morar numa casinha simplesinha. Quem trabalhou às 12 horas vai morar em uma mansão. O céu está para além de lugar, gente. E a graça de Deus está mais uma vez chocando os fariseus dessa época. E eles ficam assustados. E Deus mais uma vez mostra, olha para cá. O céu, a salvação, o que eu trago junto com o reino de Deus, está para além de vocês, da geografia de vocês. Ela é manifestada a todos, e tem últimos sendo primeiros. Vocês que serão os primeiros estão sendo os últimos a crerem e a aceitarem, porque vocês ainda estão carregados de justiça própria, achando que é pela produção de vocês que vocês vão herdar os céus. Como aquele filho que ficou em casa e não se alegrou com o filho que estava perdido, morto e foi ressuscitado, achado. É o mesmo sentimento que está aqui brotando. É o mesmo sentimento dos fariseus quando viram Jesus salvando pecadores, prostitutas, aqueles das 5 horas da tarde para 1 hora, aqueles que passaram a vida toda vivendo à margem, mas carregavam no coração uma esperança, e eles se surpreendem até com os salários deles, porque nem eles mesmos se achavam dignos. E quantos de nós chegamos num momento na história assim, indignos do amor de Deus, da graça de Deus. Gente que no processo cometeu erros, falhas, absurdas, horríveis. E que dentro deles mesmos, eles nem carregam mais a esperança de um céu. Como aquele ladrão da cruz, salvo no apagar das luzes. É assim que a graça se manifesta, gente. E esses últimos têm a ver com esses que estão às margens, busca, vai pelas ruas, vielas, favelas, obriga-os a entrar. Eu tenho que aprender a me alegrar com a graça de Deus e não deixar que a graça de Deus manifestada na terra suscite em mim inveja, ciúmes, disputas. Tem gente dentro de igreja que é desse jeito. Fica lá a vida toda, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, tristes, moribundos, sem alegria. Vai chegando irmãozinhos, recebem dons, graças,
E eles morrem de inveja, ciúmes, passa com o olhar, daí é que nasce a expressão mal olhado. Existe uma relação muito forte entre o olhar e a inveja, o ódio. Foi isso que Jesus citou aqui. E isso é fato, amados. E Jesus está mostrando que a graça se manifesta para todos. E que o céu é o mesmo para todos. E Deus não faz acepção de pessoas. Tanto que aqui na sequência, e eu ainda quero ler esse pedacinho com vocês, Jesus diz o verso 17, então, estando Jesus para subir para Jerusalém, lembra da narrativa de Lucas? Ele está indo para Jerusalém, vai ser a última ida dele a Jerusalém, lá ele vai morrer, vai padecer, chamou à parte os 12 e em caminho, no processo, lhes disse, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Vocês já sabem, vim falando sobre isso. Aqui é que eu quero chegar, olha para cá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, acho que essa aqui é Salomé, com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Os filhos dela eram Tiago e João, os filhos do trovão. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabes o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os outros 10, indignaram-se contra os 2 irmãos, Tiago e João. Então Jesus, chamando-os, olha, Jesus está tratando entre eles, porque no mundo a gente quer competir. Quantas vezes em ambiente de trabalho, igreja, uns querem ter a primazia, uns só querem estar à frente, outros não conseguem entender o dom. E Deus está dizendo pela parábola anterior que o céu é o mesmo para todos. Cada um serve conforme o seu chamado. Mas eles começam a perceber que tem ciúmes e invejas entre eles. Observe que a relação entre eles chega até a casa deles. Desde lá do mundo da transfiguração. Porque Pedro, Tiago e João eram os mais chegados de Jesus. E começa a surgir invejas e disputas entre eles. E Jesus vem e trata a questão. E isso tem que ser tratado dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Olha. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que serve a todos. Será este o mesmo que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por todos quantos no processo ouvem a voz, agasalham no coração e permanecem em perseverança. É graça. O reino de Deus não tem a ver com lugares. E eu quero chamar a atenção mais uma vez, nesse momento aqui ainda, eles ainda não compreendiam o reino de Deus ainda. Você vê que eles ficam indignados. Significa que a mãe de Tiago e João ainda esperava que Jesus ali em Jerusalém levantasse um grande exército de gente e se levantasse contra Roma. E ela queria que os filhos tivessem primazia, fosse comandante geral do exército, fosse isso, fosse aquilo, fosse chefe disso, fosse ministro daquilo, fosse superintendente daquilo. Não, gente. Isso é coisa de humanos. Tem a ver com organização. O céu está para além disso. No reino de Deus, num ambiente chamado igreja, todos nós somos iguais. Cada um recebe dons conforme a proporção da fé de cada um. E cada um serve assim. O que recebe um dom não é para sobressair sobre o outro, humilhar o outro, mas é para servir o outro em amor. É isso que está acabando nas reuniões singelas do reino de Deus, dentro dos ambientes religiosos. É essa graça.
Porque tem gente que faz reunião, faz campanha, vai no monte orar para falar em língua, para ter um posto dentro da igreja, um cargo da igreja, para falar que é melhor que o outro. Ou seja, para eles tem dons que são espetaculares, e ele ter o dom significa que ele é queridinho de Deus, é maior e é superior aos demais. Não, amados, a graça é igual. Ela é misteriosa, é graciosa mesmo. O nome já diz, é chocante, é escandalosa. É assim que a graça de Deus se manifesta. Então receba essa graça e alegre-se com a alegria do outro. E você que está aí na luta, passando por lutas, passando por perrengues, pregando muito, indo pelos campos, não faz isso achando que você vai ter um prêmio no céu, mais do que o outro irmãozinho que ficou aqui, que chegou agora como ladrão da cruz e já creu, e já partiu, já foi para a glória. Não, apenas sirva a Deus. Alegre-se por você ter sido chamado e fazer parte para trabalhar nessa vinha e receber o seu prêmio, que é a salvação. Vamos orar. E deixa essa graça de Deus encher seu coração, encher sua casa nesse instante. E participe conosco aqui. Não deixe de se inscrever no canal, não. E divulgue. E vamos juntos ler o Novo Testamento todinho em ordem cronológica. Vamos orar nesse instante. Pai, como é bom, Pai, amanhecer e entardecer. Como é bom saber que mesmo indigno, Pai, pecador, o sol brilha, respiramos, Deus, comemos, bebemos, temos família, estamos vivos, o milagre está aqui. Como é bom, Pai, saber que mais uma vez o Senhor nos deu livramentos. Como é bom saber que tudo na vida é graça. De fato, não é a força do meu braço, não é a minha inteligência, é a minha capacidade de nada. Não, Pai, é o favor do Senhor. É o Teu Filho, Pai, entrando na nossa dimensão, se encarnando, onde a graça e a verdade se encontram, se beijam e nos acha no processo. E quantos de nós estávamos assim, Pai, perdidos, sem esperança nenhuma, mas ainda vivendo, Pai, esperando manifestar, e de repente a Tua luz brilhe, a voz do Senhor ecoa, suscita em nós a fé, brilhe a luz, Pai, ressuscita tudo que estava morto, sonhos, e agora nós podemos, Pai, derramar-nos diante de Ti, e nos embriagarmos na Tua graça, e mergulharmos no amor do Senhor, ó Deus, e sabemos que agora estamos assentados contigo nos lugares celestiais, agraciados, entrando na cidade pelas portas, e junto com todos os Teus filhos desde sempre, a igreja do Senhor desde sempre, nós estamos juntos como ovelhas, diante do bom pastor. Ó Deus, quanto àqueles que estão cheios de justiças próprias, de moralistas, tentando, Pai, produzir justiça por si mesmos, tem misericórdia. Ajude-os a se alegrarem com a alegria do outro. Tira do olhar deles o ódio, a inveja, a disputa. Nós somos iguais no reino. Levanta nesses dias uma geração de gente assim, que ama de fato e de verdade, sem esperar nada em troca, simplesmente constrangidos pelo amor do Senhor que nos alcançou e alcançou as nossas casas. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui, o Senhor é bom. Não nos deixe ficarmos disputando, Pai, primazias, cargos. Não, Pai, o que nós queremos é Te servir. Que os dons do Senhor, Pai, ó Deus, sejam manifestados em nós. Que o amor do Senhor em nossos corações dilatem, Pai. E que nós cresçamos como o reino assim, amando e servindo. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo sangue eterno. Obrigado pela promessa da volta do Senhor. Guarda-nos e sustenta-nos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.